Bom, pessoal, uma vez que a gente já aprendeu sobre o grid gap, agora a gente vai falar também sobre colunas automáticas, tá? Bom, para que serve as colunas automáticas? Coluna automática é quando você de repente define que um item ele vai ficar em devida coluna. Nesse caso que eu vou te mostrar aqui no grid auto columns, tá? Tem outras colunas que a gente também vai criar automaticamente aí, mas eu vou falar disso aqui, grid auto column. Então, quando essas colunas elas surgem, porque elas são diferentes, na verdade, de linhas. As linhas são criadas automaticamente. No caso, as colunas não são. Então, quando surge essas colunas, é quando você pega e fala assim, por exemplo, que você quer que o 5, né, o item 5 aqui fique na terceira coluna, que não tem ainda. Então, ele vai criar para você, de qualquer forma, ele vai criar para você, tá? Uma coluna a mais aqui. E nesse caso, se você utilizar o grid auto columns, você pode já definir qual vai ser a largura dessas colunas. Também até no mínimo que você quer ali, né, a largura que você quer dessas colunas, o tamanho que você quer dessas colunas. Você consegue definir utilizando esse recurso aí, tá? É claro que mesmo que se você não utilizar o grid auto columns, e você fala aqui que esse item 5 venha para a terceira coluna, ele vai criar também. Mas ele vai criar uma coluna do tamanho do conteúdo. Então o ideal aqui, ó, eu vou pegar e vou criar aqui, certo? Grid auto columns. Então, grid auto column. Agora eu falo que eu quero que se surgir colunas automáticas, elas tenham 100 pixels de tamanho, por exemplo. Vão ter 100 pixels. Vamos colocar um pouco menos, vamos colocar 70 pixels, para diferenciar aqui, tá? 70 pixels. Aqui eu tenho já criado duas colunas que são de um EFER aqui, tá vendo? Eu criei. Então, se surgir colunas automáticas, elas vão ter 70 pixels, tá? Salvei, nada vai acontecer. Como eu falei para vocês, não acontece nada. Porque todos os itens que estão aqui, eles cabem dentro de duas colunas. Para que eu possa ver essa terceira coluna, eu vou ter que pegar um item daqui, um item qualquer daqui, e jogar na terceira coluna. Como é que eu vou fazer isso? Olha só. Eu tenho aqui os itens, certo? O item 5, que é esse aqui, ó, ele está com um side neve, uma classe side neve, ó, que a gente está utilizando ali para fazer uma demonstração simples de um layout, né? Eu tenho aqui também o adverts, tá vendo? Esse side neve aqui tá bom como exemplo, ó, é o item 5. Então eu vou pegar aqui e procurar onde é que eu tenho o side neve aqui. Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais, eu tirei, mas eu vou colocar aqui então, ó, ponto side neve, que é o nome daquela classe. Eu vou falar que eu quero que ela fique no grid column 3. Vou salvar. Então, quando eu salvei, o que aconteceu aqui? Ele forçou uma terceira coluna. E essa terceira coluna, ela veio, então, de uma forma automática. E como eu defini que ela vai ter 70 pixels, ela ficou menor. Repare que não foi somente o item 5 que foi para a terceira coluna, porque ele criou uma nova coluna. Então, também outros itens veio para essa coluna, como você está vendo que o item 3 também veio. Certo? Eu posso pegar esse item 5 aqui, por exemplo, eu posso colocar ele em outras colunas, mas eu vou aumentar também o tamanho da coluna um pouquinho só aqui para a gente ver, ó. Vou colocar 100 pixels, tá vendo? Aumentou para 100. Se eu colocar para 60, ó, diminuiu para 60. E se eu pegar, por exemplo, e falar que eu quero que o item 5 fique uma coluna a mais aqui, que ele fique na quarta. Então eu venho aqui e salvo. Ele criou mais duas, tá vendo? E se eu falar que quero que ele fique, então, na quinta coluna? Olha, então ele manteve aqui as duas primeiras colunas com um EFER, conforme eu estabeleci aqui, e as outras que são criadas automaticamente, ele criou, mas ele criou com a largura que eu defini, que são 60 pixels aqui. Tá vendo? É assim que funciona esse esquema. Você define a largura dessa coluna. Mas se eu tirar o grid auto column, ele também cria.
Eu tirei. O que aconteceu? Ele cria agora essas colunas a mais, mas elas não têm uma definição. Elas estão do tamanho do conteúdo. Tem um paddingzinho que eu dei aqui, no item, né? Então, se você for ver, ele tem um padding de 10 aqui. Se eu tirar esse padding aqui, ó, olha lá, agora fica tudo minúsculo. Então, como eu ponho o padding, ele ficou um pouquinho mais gordinho aqui, como você está vendo. Mas ficou do tamanho do conteúdo. Então, quando a gente tem a definição aqui, grid autocolo, devolvi aqui agora, aí você consegue colocar então o tamanho que você quer, né? Se quisesse que fosse mais do que 100, por exemplo, né? 120 aí, ó. 120 pixels. Ele dá 120 pixels. Também poderia colocar em porcentagem, tá? 10%. Então eu tenho 10%, se eu colocar 20%, ele vai aumentar, tá? Vou colocar aqui 7%. Vamos ver. Tá vendo? É possível colocar em porcentagem também. Agora tem algo bem legal que eu quero te mostrar aqui. O que é isso? Assim, ó. Se você pegar o grid autocolo e você fazer assim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 60 pixels e eu vou colocar agora 100 pixels. O que significa isso? Significa que ele vai seguir uma sequência se surgirem novas colunas. A primeira sempre vai ter... Vou diminuir para 50. A primeira sempre vai ter 50 e a segunda vai ter 100. Depois ele volta para 50 e aqui se tivesse mais seria 100. Se você olhar bem aqui, você vê que eles mantiveram as duas primeiras conforme eu falei aqui, ó. Duas colunas de um FR. Certo? E aí depois ele vai seguir esse padrão aqui, ó. 50, 100, 50, 100. Tanto que se eu pegar e aumentar lá os meus itens agora, que é para isso que eu tinha colocado mais. Vamos colocar lá. Vou colocar aqui, certo? E agora eu vou falar que eu quero que o meu item 5, que ele vá lá para a coluna, sei lá, coluna 10. Põe a 10. Olha, aí foi muito, né? Vamos pôr aqui uma 8 aqui. Foi muito, tá vendo? Ele vai criando, ó. Vai criando. Se você olhar aqui, ó, ele manteve aqui as duas primeiras de um FR, né? Um FR. Aí ele seguiu o padrão. 50, 100. 50, 100. Tá vendo? 50, e se tivesse mais, 100. Tá vendo? Aqui é 50 pixels, no caso. 100 pixels, 50 pixels, 100 pixels, 50 pixels, 100 pixels, seria aqui, se tivesse mais, tá? Nesse caso aqui, essas duas são iguais, aqui a 1, a 2, a 6 e a 7, e a 13 aqui, que são essas duas colunas, que são essas duas que eu estabeleci aqui com um FR, ok? Muito legal isso aqui, cara, porque com esse recurso aqui, você consegue colocar uma sequência de tamanho. Não, eu quero que sempre seja assim, automático, assim, 50 pixels, 100 pixels. Então é isso aí, pessoal. No demais é treinar, né? Então treina aí o grid autocolumns. Agora que você já sabe como é que funciona, pega aí, cria um sitezinho aí, ou pega esse exemplo que a gente tem aqui mesmo, dá uma brincada com ele primeiro, para que você possa estar gravando e assim a gente pode passar para o nosso próximo estudo. Um abraço a todos vocês e fique com Deus aí. Valeu!